vamos ouvir o Pedro Ângelo, que é o presidente da NAVE. Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindo. Obrigada. Muito bem, vou só experimentar aqui a apresentação. Pointer. Está a aparecer, mas agora tem mouse. Pronto, boa tarde a todos. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite, louvar uma vez mais a iniciativa de estarmos aqui reunidos no Portugal Air Summit. É o principal fórum de discussão da indústria aeronáutica em Portugal. Dar nota de um elogio público que gostaria de fazer aqui ao Presidente da Câmara, ao Dr. Hugo Hilário, que teve a iniciativa de realizar este evento há uns anos, e eu próprio na altura, quando o evento me foi apresentado há uns anos, fui bastante cético do mesmo, e tenho de dar, e acho que isso é o reconhecimento, de dar a mão à palmatória e reconhecer de facto que foi um visionário e conseguiu, não só aqui com o aeródromo, mas também com o evento, criar um polo de forte dinamização da economia local, da coesão do território, e portanto, de facto, o Hugo, na minha opinião, permitam-me dizer, é um líder que inspira as pessoas e que, portanto, soube ver antes do tempo a oportunidade que aqui existia com este aeródromo municipal. Pronto, eu pedia só a ajuda relativamente aos meios técnicos para poder fazer a apresentação, porque ainda não percebi muito bem qual é que é a tecla certa para fazer correr a apresentação. A da direita? Não. A única que dá é em play, mas isso em play depois não vai parar nos slides onde eu quero parar. Se alguém me pudesse ajudar aí da produção, agradeço. De qualquer das formas, este primeiro slide, no fundo, é a apresentação da empresa. Embora eu me esteja a dirigir a pessoas que estão na indústria, a verdade é que muitas vezes, quando me cruzo com pessoas e quando reúno com as mesmas, percepciono que muitas das pessoas não percebem muito bem qual é que é a nossa atividade e, portanto, identificar, pois isso tem modo play, por isso é que está a passar. Pronto, no fundo, a nossa missão, é garantir a segurança do espaço aéreo e tornar que o tráfego seja expedito. A nossa visão e os nossos valores estão ali identificados. E, portanto, no fundo, somos uma empresa pública quem coube a missão de gerir o monopólio natural da gestão do nosso espaço aéreo e exercemos a nossa atividade desde 99, quando na altura cindimos da ANA Aeroportos. Muitas das pessoas também desconhecem, mas a ANA Aeroportos queria dizer Aeroportos e Navegação Aérea, precisamente. E já nessa altura havia a perspectiva da privatização do negócio dos aeroportos e o negócio da navegação aérea, à semelhança do que ocorre em todos os outros países da Europa, é dedicada a uma única entidade, a uma única empresa que por norma é detida por capital do Estado. Pronto. Para terem percepção, esta imagem ilustra muito bem aquilo que é o nosso espaço aéreo delegado. Aquilo que está ali representado são as nossas duas regiões de informação de voo. A região de informação de voo de Lisboa, que no fundo basicamente é o espaço aéreo continental, e depois temos a região de informação de voo de Santa Maria, que é o espaço aéreo internacional delegado pela ICAO. Para que tenhamos bem a noção da dimensão, uma vez que o Atlântico às vezes não temos bem noção, mas é enorme a área, é muito vasta. Esta imagem basicamente sobrepõe o espaço aéreo que está sob a nossa responsabilidade ao espaço aéreo europeu e, como vocês conseguem facilmente identificar, sob a nossa responsabilidade está quase a mesma área, portanto o mesmo número de quilómetros quadrados de todo o espaço aéreo dos países da Europa. Portanto, o que é que nós fazemos? Qual é que é a nossa identidade? Essa é outra matéria também que muitas pessoas que urge esclarecer. No fundo, nós realizamos 3 tipos de controle de tráfego aéreo. O designado controle de aeródromo, aquele que é prestado a partir dos aeroportos. Depois temos o controle de aproximação, que é feito, no fundo, nas áreas de terminal junto aos aeródromos onde nós prestamos atividade, e nós estamos em 10 aeroportos do país. E depois, aquele que às vezes é mais desconhecido,
que é o controle de rota, o controle de área, que é feito a partir do ACC de Lisboa e do ACC de Santa Maria e que muitas vezes não tem tanta visibilidade porque a maioria das pessoas julga que o controle de tráfego aéreo é aquele que é prestado apenas a partir de uma torre de controle, esquecendo, por exemplo, que a maioria do tráfego que cruza, que passa pelo nosso espaço aéreo, é tráfego de sobrevoos que cruza os nossos céus com destino, com origem e destino de outros países e não com a área de terminal de Lisboa, ou seja, com os nossos aeroportos. Isto é relevante porque o sistema que nós criámos, e aquilo que eu venho aqui à apresentação, no fundo, o que eu venho fazer é prestar contas aos stakeholders, às partes interessadas, e no fundo é dizer o que é que fizemos nos últimos 2 anos e nos últimos 2 anos e aquilo que nos vamos propor a fazer nos próximos 2 anos. Portanto, no fundo, em 2018, chegámos à conclusão que o velho sistema LIS-ATM que tinha sido produzido em casa estava em final de vida, portanto estava a atingir a obsolescência e, portanto, era necessário adquirir um novo sistema. E adquirir um novo sistema, como vocês devem imaginar, aqui na indústria não há muitos fornecedores. Tínhamos basicamente 3 ou 4 opções, nomeadamente entre a Indra e a Thales, portanto um fornecedor tecnológico de origem espanhola ou um fornecedor tecnológico de origem francesa, e considerámos na altura, a empresa considerou na altura, que a melhor solução seria por integrar uma aliança de prestadores de serviço de navegação aérea, que é designada por Copans, de onde fazem parte outros prestadores de serviços de navegação aérea, nomeadamente o irlandês, o dinamarquês, o sueco, o austríaco e o croata. Portanto, neste momento somos 6 prestadores de serviço de navegação aérea que, no fundo, têm como parceiro tecnológico a Thales, que fornece um sistema que é comum aos 6 prestadores de serviço de navegação aérea, e com isto conseguimos ter economias de escala e, além disso, também as melhores funcionalidades e as melhores ferramentas para a operação. Portanto, o processo foi iniciado em 2017, a decisão depois é tomada em 2018. Para ser verdade, o processo até foi iniciado bem lá atrás, portanto, foi logo a necessidade foi identificada em 2011, ainda em governos anteriores, só que a verdade é que não se conseguiu tomar uma decisão. Ela foi possível ser tomada em 2017, depois foi formalizada, houve todo um caminho a ser feito, nomeadamente de assinatura dos acordos, submissão do contrato ao Tribunal de Contas, e depois, sim, a fase do desenvolvimento do projeto, que no fundo, pronto, aqui estão em resumo os 3 eixos que levaram à aquisição do sistema, como referi, a obsolescência do velho sistema, as necessidades regulatórias. Portanto, esta atividade de navegação aérea é muito exigente do ponto de vista regulatório. Portanto, nós temos regulamentos de execução da Comissão Europeia com metas e targets que nos obrigam a ter novas funcionalidades, a ter novas capacidades e, portanto, havia a necessidade de adquirirmos um novo sistema porque com o antigo não iríamos conseguir dar resposta. E o último eixo era o eixo estratégico, porque considerámos que fazia mais sentido estarmos numa aliança com outros prestadores de serviço de navegação aérea do que estarmos sozinhos. Aqui são, no fundo, as várias milestones que foram percorridas do projeto. Portanto, eu tenho dificuldade em ver o que é que ali está. Pronto, mas como eu estava a dizer, 2018, 2019, desenvolvimento do projeto. Depois, em março, teve de ser construída uma nova sala, portanto, teve de fazer uma obra de uma empreitada para acomodar o sistema. Em outubro é quando se inicia o processo de migração do sistema, em que basicamente tivemos em operação simultânea do velho sistema e do novo sistema, em que durante 2 semanas os nossos profissionais, os nossos controladores de tráfego aéreo, tiveram de se adaptar à nova realidade e, portanto, havia uma fase de transição que, aliás, foi depois também amplamente discutida, porque implicou fortes regulações e restrições ao tráfego. Inclusive, houve depois a necessidade de fazer uma portaria para permitir alguns voos noturnos. E, portanto, acabámos por ter visibilidade e má publicidade em relação a isso, mas foi a única forma de poder implementar o sistema sem reduções drásticas de tráfego. E depois o processo concluiu-se no dia 28 ou 29 de novembro, em que basicamente passámos a ter só o sistema Top Sky fornecido pela Thales em operação. Pronto, em termos de benchmarking, é uma coisa da qual nós, na AVE Portugal, particularmente nos orgulhamos, e acho que o país também se deve orgulhar, porque muitas vezes dizemos que não somos capazes,
e como vocês podem observar, nós fizemos em 6 semanas aquilo que outros lá fora demoraram 10 meses a fazer. E, portanto, o processo de migração de sistema, de implementação do sistema, foi um processo que durou somente 6 semanas. É verdade que com alguma dor e com algum impacto na operação, mas se atendermos àquilo que foi feito, por exemplo, em Praga ou em França, vemos que a comparação, quer dizer, em Praga demoraram 10 meses, em França demoraram 7 meses, e, portanto, nós comparamos muito bem e estamos muito orgulhosos disso, de ter conseguido entregar este resultado num curto espaço de tempo. Pronto, o novo sistema Top Sky tem novas funcionalidades, no fundo vai permitir escalar capacidades, vamos criar novos setores e tem ferramentas, vou enfocar algumas, nomeadamente o Medium Term Conflict Alerta, que basicamente dá nota, sinaliza ao operador, ao controlador de tráfego aéreo, de um conflito que possa existir a 20 minutos de distância, quando o alerta que nós tínhamos no sistema antigo, no LIS-ATM, era a 2 minutos do conflito existir. Portanto, essa é uma das grandes vantagens do sistema. Portanto, incrementámos muito a segurança e as safety nets que são dadas aos operacionais para podermos trabalhar cada vez melhor. Além disso, foram introduzidas outras ferramentas, também como, por exemplo, o Arrival Manager, que permitiu uma melhor sequenciação das chegadas das aeronaves a Lisboa e, portanto, as aeronaves conseguem, logo à entrada do nosso espaço aéreo, perceber mais ou menos a que horas é que vão ter um slot para poder aterrar e, com isso, conseguem fazer uma gestão muito eficaz do seu voo, nomeadamente em termos de velocidade e de consumo de combustível. E, portanto, foi uma grande inovação também que este sistema trouxe, no sentido da eficiência e, inclusive, também do seu contributo para o ambiente. Relativamente ao futuro e aos desafios do futuro, este gráfico o que vos mostra é que nós, Portugal, ao contrário daquilo que eram as perspectivas e estimativas, quer da IATA, quer do StatFor, que é o Gabinete de Estatística junto do Eurocontrol, nós fizemos uma retoma e uma recuperação acelerada de tráfego muito mais rápida daquilo que era expectável e iremos fechar o ano de 2023 com um registro de tráfego, provavelmente, é a estimativa que temos ali, de 3% a mais dos movimentos registados em 2019, que no fundo é aquele ano que é considerado referência, porque é o ano pré-pandemia e, além do mais, foi o ano em que se bateram todos os recordes de tráfego, quer na região de informação de voo de Lisboa, quer no aeroporto de Lisboa. Portanto, para vocês terem percepção em termos de movimentos, nós, por norma, temos à volta de 2.000 movimentos diários na região de informação de voo de Lisboa e, em particular, no aeroporto de Lisboa, que é aquele que tem maior visibilidade, fazemos à volta de 600 movimentos por dia. O Porto depois fará 300 e o Algarve, consoante o Faro, consoante a sazonalidade, tem dias em que também consegue atingir os 300, nos outros dias anda à volta dos 200. Portanto, isto em termos de movimentos em aeródromo. Portanto, mas movimentos em termos de Rio de Lisboa, região de informação de voo de Lisboa, a média são 2.000 movimentos diários. Batemos alguns recordes já este ano, em agosto e em outubro, quando, por exemplo, a visita de Sua Eminência o Papa, em que chegámos a fazer 700 e muitos movimentos no aeroporto de Lisboa. Aqui é a perspectiva de tráfego para os próximos anos, e aquilo que eu dito ali é o RP4, no fundo, é o período de referência número 4. Nós, como prestadores de serviço de navegação aérea, temos de submeter os nossos planos de desempenho à Comissão Europeia e ao Eurocontrol. Estamos a terminar um dos períodos de referência, são planos quinquenais, e a perspectiva que temos do StatFor para os próximos 5 anos são crescimentos de tráfego no cenário mais otimista dos 24% e no cenário menos otimista, se a memória não me atraiçoe, porque eu não consigo ter visibilidade sobre o ECAN, à volta de 16%. Portanto, vai continuar a haver um grande crescimento de tráfego aéreo no nosso país, e a NAV Portugal aquilo que está a fazer é dotar as suas equipas, dotar a empresa de sistemas e de procedimentos para poder dar resposta. Porque, no fundo, para darmos resposta à capacidade, precisamos destas 3 vertentes. Precisamos de controladores de tráfego aéreo, precisamos de um novo sistema, que já foi adquirido e que já está implementado, e de novos procedimentos, que serão esses agora os próximos slides, que
darei alguma nota sobre aquilo que nos propomos a fazer nos próximos anos relativamente a isso. Relativamente a controladores de tráfego aéreo, queria aqui sinalizar que temos feito um enorme esforço de formação, portanto os controladores de tráfego aéreo são formados na própria nave, portanto são admitidos e são formados num curso ab início que demora à volta de 24 meses, depois são colocados nos órgãos onde vão operar e são feitos os chamados on-job trainings, tudo processos de formação muito exigentes e regulamentados e auditados pelo regulador da aviação civil, e temos estado neste esforço ao longo dos últimos anos de capacidade máxima formativa, e além disso conseguimos também, já no âmbito desta gestão, deste mandato, conseguir negociar um novo acordo de empresa com o Sindicato Representativo dos Controladores de Tráfego Aéreo, em que se conseguiu aumentar o limite de idade operacional dos 58 para os 60 anos, portanto acreditamos que conseguimos ter aqui um boost em termos de resposta e de mão de obra para esta finalidade. Portanto, relativamente aos outros eixos, o sistema já vos falei há pouco, irei agora falar em termos de espaço aéreo e de reestruturação do mesmo. Portanto, nesta imagem vocês conseguem ver os principais fluxos que sobrevoam, os principais fluxos de tráfego que sobrevoam o nosso espaço aéreo. Nomeadamente, temos muitos voos de norte para sul, com destino às Canárias. É essa a nossa principal rota, aquela que nos dá mais receita, é a rota que entra no nosso espaço aéreo lá em cima no norte de Portugal e que cruza cá em baixo em direção às Canárias. E aquilo que nós estamos a pensar fazer, porque este espaço aéreo estava criado e estava dimensionado para o VET sistema, para o LIS-ATM, no fundo é adaptá-lo ao novo sistema e com isso criar novas, aumentar a capacidade, aumentar o número de setores, distribuir fluxos de tráfegos e criar também maior flexibilidade. No fundo, os setores, para leigos que possam existir nesta assistência, no fundo estamos a falar da capacidade que é dada pelo número de movimentos hora a serem operados por um determinado controlador. No fundo é como se houvesse um elevador, em que aquele elevador tem uma capacidade para X aeronaves por hora. E portanto aquilo que nós vamos fazer é, vamos com este sistema e com o redesenho do espaço aéreo, criar mais setores, portanto criar mais elevadores, para poder abarcar este tipo de procura e, portanto, dar mais resposta ao tráfego. Basicamente, vocês conseguem perceber, nós neste momento no ACC de Lisboa trabalhamos com 9 posições, que estão ali desenhadas na imagem à esquerda. Aqueles são os diferentes setores. Cá em baixo, por exemplo, temos o setor Madeira, depois o setor Oeste, o setor do Centro, o setor do Sul e o setor Norte. E aquilo que estamos a perspectivar fazer é alargar o corredor do centro e em cada um dos setores criar mais posições de trabalho, e ao criarmos mais posições de trabalho vamos conseguir precisamente dar resposta ao tráfego. Além disso, outra das inovações que temos, e esta é uma inovação já que está ongoing e está de curto e vai ser implementada no curto prazo, tem a ver com o designado Point Merge System. Basicamente são novos procedimentos de chegada à terminal de Lisboa, em que nós vamos sequenciar as aeronaves em 2 arcos, consoante a pista que estiver em operação. No fundo, se tiver a pista 02, portanto o tráfego que tem de aterrar de sul para norte é aquele arco que vê mais à esquerda. Se tiver a pista a funcionar a 2.0 no aeroporto Humberto Delgado, vão ver que é o arco que está na imagem mais à direita, norte. O que é que isto vai permitir? Também vai permitir incrementar a segurança, reduzir o workload do controlador de tráfego aéreo e dar estimas muito mais precisas de quando é que as aeronaves vão aterrar em Lisboa. Porque, no fundo, aquele arco, as aeronaves, quando percorrerem aquele arco, em determinado pontos, estão equidistantes para serem chamadas para a aterragem na terminal, na final de Lisboa. Portanto, nós acreditamos que com isto iremos não só incrementar a segurança, como garantir uma melhor sequenciação do tráfego à chegada de Lisboa e, muito provavelmente, conseguir reduzir alguns dos atrasos que temos no aeroporto de Lisboa. Pronto, no fundo, era isto que eu tinha para vos dizer relativamente ao passado recente e ao futuro da NAV Portugal. Estamos totalmente empenhados em dar resposta àquelas que são os desafios
dos próximos anos. Acreditamos que o tráfego vai continuar a subir. Nós continuamos a ser um país procurado em termos de destino turístico e aquilo que nos cabe a nós fazer é dar o nosso contributo, garantir a segurança dos céus, mas também dar resposta ao tráfego. E sobre isso também dar uma pequena nota que ao longo do último ano também temos feito muito trabalho junto da Comissão Técnica Independente que está a proceder à avaliação das diferentes operações estratégicas sobre a localização do aeroporto. Nós, na AVE Portugal, aquilo que acreditamos é que é absolutamente necessário um novo aeroporto de Lisboa. Não conhecemos nenhum outro aeroporto na Europa que tenha uma companhia de vocação hub como a TAP, em que funcione num aeroporto de single runway operation, portanto, com uma única pista. E, portanto, aquilo que nós vamos precisar também, como é evidente, é de outra pista em Lisboa para podermos dar resposta ao tráfego. E temos feito esse trabalho, temos feito o trabalho de avaliação das diferentes localizações. Aquilo que nós temos a dizer é que não nos vamos pronunciar publicamente sobre qual é que é a melhor solução. Relativamente a isso, até costumamos dizer na brincadeira que somos agnósticos. Agora, aquilo que nós fazemos é uma avaliação de vantagens e inconvenientes das diferentes soluções que estão em confronto e depois competirá à Comissão Técnica Independente consolidar esse trabalho com os outros participantes e com os outros intervenientes, submeter o relatório final ao Governo, a quem depois caberá tomar a decisão sobre a nova localização do aeroporto, uma decisão que, como vocês todos sabem, se arrasta há 50 anos e que esperemos que não demorem pelo menos mais 50. Muito obrigado a todos.